Gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Salmos de número 31, Salmo de Davi. Quero ler 2 versículos dos quais ele escreve, falando sobre situações. Salmos 31, versículo 9. Certamente ele estava passando um momento muito difícil. E versículo de número 10. Todos acharam? Amém? Salmos capítulo 31, versículo 9. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido estão de tristezas os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Pode se assentar. Davi é alguém muito especial para todos nós que somos cristãos e que temos aprendido a confiar em Deus, temos aprendido a vencer gigantes, temos entendido dia após dia a necessidade de termos fé, de confiarmos em Deus. Mas nesta noite eu quero falar com vocês e eu quero ouvir também da parte de Deus alguns gigantes que Davi não conseguiu destruir. Eu quero falar sobre 4 gigantes dos quais Davi não conseguiu derrotar, que foram seus gigantes pessoais. Todos nós somos diferentes. E nem todos nós somos bons nas mesmas coisas. Existem situações nas nossas vidas que nós ficamos a desejar. E são essas áreas das quais temos recebido da parte de Deus a direção de chorar as nossas misérias, de confessarmos e de cuidarmos daquilo que não vai bem em nossos corações. A importância de nós nos conhecermos e a importância de nós identificarmos as áreas frágeis da nossa vida e as áreas em que nós não nos damos bem. Às vezes nós nos respaldamos e nos baseamos apenas naquilo que somos bons. E quando alguém toca no assunto, ou quando algumas circunstâncias nos leva a enxergar as áreas que não somos bons, nós já nos insurgimos em nós mesmos, já ficamos abatidos e às vezes até mesmo um comportamento um tanto repulsivo. Isso não é uma boa atitude, porque quando as circunstâncias me fazem enxergar as áreas que eu não sou boa, ou alguém me lembra, ou o próprio Deus me leva, e existe uma atitude negativa da minha parte nas áreas que eu não vou bem, é porque eu sofro de um complexo que já virou crônico, e esse complexo já está tomado de revolta. Então, apenas resumindo, quando você não suporta ser lembrado das áreas em que não é bom, ou as circunstâncias, ou Deus te lembra delas, e você fica um tanto desconfortável a ponto de ficar nervoso e revoltado, você sofre de um complexo crônico, e esse complexo já virou uma revolta. As pessoas geralmente, quando elas são diagnosticadas com sintomas bipolar, pessoas que são bipolares, existem uma característica de pessoas bipolar, que um dia ela está bem, outro dia ela está mal, é porque naquele dia que ela está mal, eu estou dizendo algumas pessoas, não estou generalizando, ela se deparou com a área da vida dela em que ela não vai bem, que ela não consegue fazer boas coisas. Então é muito importante você aceitar, não estou falando de uma aceitação de concordância, é muito importante você aceitar no que você não é bom. Porque é a única chance que você tem de mudar e de melhorar. Se você se rotular, se você se irritar com as áreas que você não é bom, se você ficar nervoso e ignorá-las, você vai ficar pior ainda nelas. A melhor chance, a única chance que você tem é a aceitação das áreas em que você não é bom. Começar a trabalhar nelas, começar a conhecê-las, começar a colocá-las diante de Deus, começar a confessá-las, começar a trabalhar nelas, seja qualquer área, qualquer circunstância das quais você sofre. A única chance que você tem é aceitar que você não é bom naquilo, que você não sabe fazer, que você não tem, é a única chance que você tem. Confessai as vossas culpas para que sareis. Amém? Eu quero falar com você sobre o primeiro gigante de Davi, que ele perdeu para ele, foi para o desejo. Vamos lá comigo em 2 Samuel capítulo 11.
Esse texto você conhece muito bem, não é mesmo? Desejo. Davi nunca foi um homem de desejos, tá? Ele nunca foi um homem que colocou o desejo acima da obrigação. Como é que você vê uma pessoa, por exemplo, de caráter, uma pessoa firme, uma pessoa de uma boa conduta? Diga assim, pessoas de boas condutas colocam obrigações acima de desejos. É ou não é? Quando é que uma pessoa é confiável? Quando é que uma pessoa vale a pena de você ter um relacionamento bom com ela? Quando ela é uma pessoa que coloca deveres acima de desejo. Davi era um homem assim. Ele sempre colocou deveres acima de desejo. Lembra da água? Ai, que vontade de tomar da água do poço de Belém. Os valentes dele foi e ele devolveu algo ao Senhor, né? Derramou em libação. De jamais beberia algo que custou a vida dos meus homens, né? Correu risco os meus homens. Então ele era um homem que colocava o dever acima do desejo. Isso é muito importante. Só que aqui houve uma falha no sistema, na dinâmica. Às vezes, naquilo que nós somos bons também, acontece falhas em nossa dinâmica. Por que será que houve a falha na dinâmica de Davi? O que você acha? Que um homem que nunca colocava o desejo acima do dever. Por que aqui ele colocou? Por causa daquele sistema que eu sempre coloco para você sobre o conforto. Você sempre tem que estar desconfortável com alguma coisa. Você sempre tem que estar procurando algo para mudar. Você sempre tem que estar indignado com alguma coisa ruim na sua vida. Você tem que estar procurando mudança, procurando santificação. Se você cair num contentamento pessoal, você traz seus princípios. Diga isso para o seu irmão. Quer dizer, se você conseguiu ouvir a última frase que eu disse. Pastora, a senhora está muito complicada hoje, mas pode deixar que eu descomplico. Eu complico no começo, depois descomplico no final. Quando você está muito confortável na sua vida, você começa a atrair seus princípios. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós temos que ser como ovelhas levadas ao matadouro. Por isso que a palavra do Senhor diz que nós somos como vaso na mão do oleiro, pronto a ser desmanchado. O conforto que leva você a um estado pessoal de contentamento fará com que você traia princípios básicos da sua vida que irá desmoronar sua identidade. Todos nós temos que ter uma identidade em Cristo, onde nos gloriamos, no sentido assim, ó, eu amo a Deus, eu temo a Deus, eu sou fiel a Deus. Isso é embasado no nosso caráter cristão. Se você perder isso, meu irmão, você não precisa de mais nada na vida, você já perdeu tudo. Todos nós temos dentro de nós princípios que são colunas e pilastras da nossa vida. Eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus, eu quero Deus e eu vou para o céu. São pilastras que nos regem, que nos sustentam. E o conforto, o que ele faz conosco? O conforto, ele dá uma sensação de aprovação pessoal. Você começa a se aprovar a tal ponto, você começa a ficar tão contente, com tão contentamento pessoal, que você começa a atrair esses princípios. Você começa a ser um perigo para esses princípios. Foi o que aconteceu com Davi. Davi estava vivendo momentos bons na sua vida, momentos maravilhosos. Por isso, quando Deus te cutuca, para você sair do seu conforto, você acha ruim, não pode achar ruim. Deus está te salvando. É igual a águia, né? Você conhece a história da águia, né? A águia e os filhotinhos. Os filhotinhos, para que eles possam voar, ela começa a tirar toda a maciez do ninho. Aí fica só aqueles espinhos, né? Aí depois ela coloca ele nas costas, até Moisés explica isso para o povo, né? Deus falando, nas costas, e ela inclina e derruba eles, né? Lá no alto, derruba. Queda livre. Aí ela vem por baixo e pega, e leva para o ninho de volta. Vai fazendo exercício, até que eles começam a voar. Assim é Deus comigo e com você. Tira o fofo do ninho e nos ensina a voar. Então, quando Deus te desperta com situações desconfortáveis, é para que você não fique confortável demais e perca a sua identidade espiritual. Você precisa entender isso, que a sua autoaprovação, que o seu contentamento em extremo, não estou falando de aprovação não, você tem que se aprovar, estou falando de estar contente ao extremo, de não buscar mudanças, de não buscar renovação,
você vai acabar traindo seus princípios. Foi o que aconteceu com Davi. Ele estava tão contente, que nem na batalha ele foi. Davi amava a guerra. Ele amava a guerra. E tinha uma guerra que Joabe estava lá. Joabe, nessa guerra, mandou um recado para ele, dizendo assim, ó, se você não vier, o povo vai aclamar meu nome. Você está deixando de cumprir sua responsabilidade. Mas por quê? Porque ele estava interessado em Batseba. Ali, tendo uma lua de mel particular com ela. A Bíblia diz assim, que no capítulo 11, versículo de número 3, ele manda indagar quem era aquela mulher. Veio as informações corretas. Todas as informações nós temos de uma maneira correta para que não pequemos. Aí ele diz assim, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Pastora, por que Deus não impediu? Entre o mensageiro ir e voltar, e aí então, voltar para buscar a mulher, por que Deus não mandou Natã, ou alguém, ou um anjo? Por quê? Porque quando Deus investe de antemão, Ele não vê necessidade de livrar você, porque o livramento já está dentro de você. Deus só intervém na sua vida de uma maneira brusca, quando o livramento não foi de uma maneira prévia estabelecida. Deus quer que nós usemos todos os recursos que Ele tem posto dentro de nós, para que nós provoquemos os nossos livramentos. Deus havia semeado em Davi, investido em Davi recursos necessários para que ele se livrasse daquele desejo. Só que junto com o investimento de Deus, Davi estava confortavelmente consigo mesmo. E a Bíblia diz assim, que ele manda buscar essa mulher. E ele se deita com ela e essa mulher engravida. E Davi ouve da parte de Deus, ele perde para o gigante chamado desejo. Por quê? Porque estava contente demais consigo mesmo. Versículo de número 8 do capítulo 12, eu quero que você leia comigo. A atribuição que o Senhor fez a ele diz assim, ó. Eu te dei a casa de teu Senhor. Deus aqui atribui a Davi ingratidão. As mulheres de teu Senhor em teu seio. Também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Quando você está em oração, enxergando o que te falta, você não peca por ingratidão. Qual é a maneira de você ser uma pessoa grata? Faltando coisas para você. Não acredito. A sua alma se lembra do que falta e ela enxerga o que você tem. Deixa eu te contar um segredo. A única maneira de você não cair na ingratidão é sempre estar faltando algo para você. Você enxergar o que está faltando. Está faltando mais disso para mim. Está faltando mais consagração. Está faltando mais santidade. Está faltando que eu cresça. Está faltando que eu melhore. Está faltando a ação de Deus nessa área familiar. Está faltando a mão de Deus nessa situação. Quando você começa a enxergar as coisas que faltam, você não cai na ingratidão. Nós somos gratos quando falta-nos coisas, e essa falta que nós enxergamos nos leva a enxergar o que temos. Então, quando existe faltas, vamos dizer assim, ou seja, quando você enxerga aquilo que não está bem, aquilo que pode ser melhorado, aquilo que pode ser mudado, isso é luz do seu entendimento para você enxergar as coisas que Deus está fazendo, da qual Deus está trabalhando. Por isso a importância de você estar atento. Isso tem que mudar na minha vida, isso tem que mudar na minha família, isso tem que mudar no meu comportamento, isso tem que mudar na minha vida espiritual. Isso provoca em você o quê? Um alerta, derrama luz no seu entendimento. E você não fica como algumas pessoas, tipo assim, no fracasso, mas em contentamento. O Senhor atribui a Davi ingratidão. Ingratidão. Versículo de número 9, porque desprezastes a palavra do Senhor. Davi despreza a palavra de Deus para obedecer o seu próprio desejo. Não adulterarás, mas ele a si mesmo, não matarás, mas ele a si mesmo, fazendo mal diante de seus olhos. A Urias, o Heteu, feristes a espada, a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele matastes com a espada dos filhos de Amon. Davi perde para
Primeiro gigante, pessoal, desejo. Eu queria fazer uma pergunta antes de ir adiante, para o segundo gigante. Como é que está a sua luta com o desejo? Hoje em dia é muito complicado falar de vontade, de desejo, né? Geralmente a maioria dos crentes, não estou dizendo você, mas a maioria dos que me veem estão enterrados, né? Dos que ouvem, no seu que brote atavado, sepulcro dos desejos. Os crentes só fazem o que quer, quando quer, como quer, do jeito que quer. E aí? É o domínio da vontade. Eles são como são. E Deus tem que aceitá-los. Quem disse? Quem disse que Deus tem que aceitá-los? Quem disse que Deus tinha que aceitar a oferta de Caim? Quem disse? Quem é que coloca palavras na boca de Deus? Ou obriga o Senhor a ter algum tipo de atitude ou reação? Quantos crentes têm cedido aos seus desejos? Quantos crentes têm cedido à sua própria vontade? Quantos crentes são o que são? E eles dão um jeitinho de encaixar o evangelho em sua maneira de viver e continuam desta maneira. E são felizes, são contentes, são pessoas satisfeitas. Pior é isso. E Davi foi assim, ele perdeu para o desejo. E você? O desejo está ganhando ou está perdendo? Segundo gigante que ele perdeu, segundo Samuel capítulo 13, Davi tinha um filho mais velho chamado Aminon. E Davi era um pai amoroso, salmista, poeta, né? Uma pessoa amorosa. E Davi amava muito seus filhos, como você, como eu. E Davi, depois do pecado de Batseba, ele não conseguiu se recobrar. E ele ficou com um peso na alma chamado culpa. A culpa é uma corda amarrada no seu tornozelo, que toda vez que você vai tomar um passo de firmeza e equilíbrio, vai te puxar para trás. Toda vez. A Bíblia diz assim que Aminon sente um desejo por Tamar, sua meia-irmã. Irmã legítima de Absalão, de mãe e pai. E assim como Davi, o desejo falou mais alto. E ele foi e estuprou Tamar. E depois de estuprar Tamar, ele ficou enojado da irmã. Como é que eu fui capaz de fazer isso? E ele manda a irmã embora. E quem encontra a irmã? Provavelmente Absalão já conhecia a fama de Aminon. Chega para a irmã e diz assim: você teve com meu irmão Aminon? E ela disse: estive. Ele disse: fica quietinha, vamos lá para casa. Provavelmente Aminon era de praxe pegar mulheres das quais ele queria. E ele quis Tamar e estuprou Tamar. E Davi ficou sabendo. E o que mandava a lei fazer? Davi simplesmente ignora a lei. Ignora o mandamento. Por quê? Porque o filho havia feito a mesma coisa que ele. Quando você não se perdoa do que você fez, você vai perder toda a autoridade de corrigir aquilo que tiver errado. Os crentes, quando eles não conseguem apagar o seu passado, eles ficam detidos de ação. São pessoas que não têm atitude, são pessoas que não irão conseguir agir. Homens que não conseguem perdoar o seu comportamento adúltero, mulheres que não conseguem perdoar os seus erros anteriormente, eles ficarão inaptos para agir diante de uma circunstância. Por quê? Porque Aminon havia feito a mesma coisa que Davi. Ele estupra a irmã, sem o consentimento dela. Davi não, com o consentimento de Batseba. Mas Davi viu na mesma linha. Então, quando ele vê o filho fazendo aquilo, sabendo da maldição que pesava sobre ele, o que ele fez? Ele simplesmente vetou. E ele fez algo do qual os crentes estão impregnados com isso. Ele sentiu, mas não fez nada. A Bíblia diz: Davi irou-se. Adianta você irar, ficar nervoso, xingar, blasfemar, falar e não ter atitude? A maioria das pessoas que falam, que blasfemam, que murmuram, são pessoas sem atitudes. Totalmente inertes diante de circunstâncias. O que aconteceu com Davi? Ele irou, ele não conseguiu vencer o segundo gigante chamado negligência. Ele foi negligente quanto a Aminon.
Ele não conseguiu agir adequadamente com o filho. Por quê? Culpa, dó, compaixão, não sei. Quando seus sentimentos são maiores que seus deveres, você fica meio complicado, não é mesmo? Um dia Deus falou assim para Saul: até quando você vai ter dó de quem eu rejeitei em 16:1? Porque você está me atrapalhando. Quantas vezes seus sentimentos são maiores que seus deveres? E aí você se torna negligente. Porque o dever é a diligência. Seus sentimentos são maiores que seus deveres, você se torna negligente. Quer sentir, quer amar, quer doar. Passa por cima. Não tem nada a ver. Sabe aquele crente de zoião largo, de porta larga, que tudo tá bom, tudo de qualquer jeito, tudo de qualquer maneira? Não pode ser assim. Os nossos deveres estão acima daquilo que nós sentimos. Por isso que Paulo diz: vamos prestar a Deus um culto racional. Os crentes que colocam aquilo que sente acima de seu dever, ele é um joguete na mão do diabo. Você jamais pode colocar o seu sentimento acima da sua obrigação, do seu dever diante de Deus, da sua responsabilidade de crente. Eu tenho que ser filantrópico, eu tenho que ser bondoso. Vai ser espírita. Nós precisamos ter uma linha. Nós precisamos saber conduzir a nossa vida. Como é que você vai querer colocar o seu amor pelas pessoas, sua consideração pelas pessoas, acima de seus deveres para com Deus? Aí você coloca os seus sentimentos, os seus desejos, o que você quer, acima de seus deveres para com Deus. Aí os gigantes pessoais da sua vida têm te vencido. Mas está doendo. Ninguém morre de dor. O que mata é o pecado. O diabo sabe que a única maneira de atacar eu e você não é falando mal de nós para Deus, não. Se o diabo for falar, o nosso acusador, mal de nós para Deus, vai haver o defensor ali. O diabo sabe que a única maneira de nos separar de Deus é fazendo com que eu e você peque contra ele. Ele sabe disso. Vê se ele vai falar mal de mim para você diante de Deus. Jesus está lá nos advogando. O que ele vai fazer? Ele vai colocar você contra Deus, você contra os mandamentos, você contra as ordenanças. É isso que ele vai fazer, porque isso é inteligente. Seus deveres não podem estar acima do que você sente. Por quê? Porque você vai ser vencido por um gigante pessoal chamado negligência. E você vai se tornar negligente, fraco, débil, com vergonha de você mesmo, sem autoridade nenhuma. Hoje você olha para os crentes, eles não têm autoridade. Eles não têm autoridade diante do reino espiritual, não têm autoridade na oração, eles não têm autoridade nem posicionamento. Por quê? Porque são vencidos pelo primeiro gigante, desejo, depois pelo segundo gigante, negligência. Seus sentimentos estão acima de seus deveres e suas obrigações. Uma coisa é você amar uma pessoa, uma coisa é você ajudar uma pessoa, outra coisa é quando essa situação ela está num checkmate entre você obedecer a Deus e amar o seu próximo e ser misericordioso para com o seu próximo. O seu dever para com Deus está acima de qualquer altruísmo. O seu dever para com Deus está acima de qualquer empatia. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. E a Bíblia diz que Davi apenas se irou, apenas sentiu. A Bíblia diz em 2 Samuel 13:21, que quando Davi descobre tudo, e ouvindo o rei Davi todas estas coisas, do estupro, de expulsar a irmã, muito se lhe acendeu a ira. O que adianta sentir? Ficar com raiva, indignado. Ai, como pode? E não fazer nada. E aí, como é que faz? Terceiro gigante que ele perde. Os filhos de Davi eram filhos meio complicados, igual os meus e alguns dos nossos. Absalão era um moço muito bonito. Isso é o que a Bíblia fala dele. Os cabelos dele, os cachos dele, a beleza dele. Não fala nada de moral, de conduta, nada disso.
E a Bíblia diz assim que Absalão olha para Amnon e diz: olho por olho, dente por dente. Envergonhou minha irmã. Ele já era filho de uma estranha, né, de um rei de Gerur. Então, provavelmente, ali a situação dele já não era muito boa. Aí ele falou assim: bom, peraí um pouquinho, se meu pai não fez nada, eu vou fazer. Aí ele planeja matar o irmão e mata o irmão. Faz uma cilada e mata o irmão. Foge para o avô materno dele, fica 3 anos lá. 3 anos fugitivo. E Joabe gostava muito de Absalão. E o que acontece com Davi, que Davi começa a sentir saudade do filho. Passou o negócio de ter matado Amnon, passou. Também não castigou Amnon, não castigou Absalão, é um rolo. E começou a sentir saudade. E Joabe viu. Quando Davi começa a sentir saudade, não seria o correto chamar o filho lá, onde estava com o avô materno, chamar para conversar, para acertar a situação? Isso não seria o correto? Eu quero falar do terceiro gigante muito presente no meio das famílias: introspecção. Traduzindo, falta de diálogo, não dizer aquilo que tem que ser dito. O silêncio que muitas vezes estão no meio dos relacionamentos. Você pensa, você sabe, você vê, mas você não fala. Por quê? Porque vai o quê? Vai desgastar, vai constranger, vai tirar o conforto. Que conforto é estabelecido em cima de mentiras? Relacionamentos saudáveis são relacionamentos que se discutem, que se fala. Porque como é que a pessoa do seu lado vai melhorar se você não é instrumento de Deus para dizer: ó, pera um pouquinho, pera aí, você está com o demônio de um lado, o demônio do outro, pera aí, você não vai sair dessa situação não? Como é que relacionamentos são saudáveis se pessoas não dizem as verdades, se pessoas não conversam, não falam? Tem casamento, tem relacionamentos, tem pessoas que são pseudos amigos. Eu sou amigo. Que amigo? Amigo é aquele que é aberto, que fala. Amigo é aquele que evidencia. Amigo é aquele que joga. Amigo é aquele que fala: está aqui, ó. Essa é a situação. Essa é a verdadeira amizade. Agora, algumas pessoas têm optado pela introspecção. Eu já falei milhões de vezes, fala 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Só que o que você não pode perder é a sua identidade. De ser uma pessoa com veracidade, de ser uma pessoa com verdade, que não ofende ninguém, que não magoa ninguém. Não estou falando para você sair magoando as pessoas, ser o dono da verdade. Mas eu falo que seus relacionamentos têm que ser pautados numa verdade estabelecida em Cristo. Se você está enxergando, se você está vendo, você tem que falar. Pastora, mas se eu fizer isso, eu não vou ser uma pessoa tão querida como eu sou. Você está buscando agradar a Deus ou agradar os homens? Você acha que muita gente gosta de pessoa sincera? Não. Mas ninguém quer. Você quer ser amado e querido por muita gente? Não. Você quer ser amado e querido pela nata, não é verdade? A nata é que é boa. É ou não é? Você não é político? Você tem que ser verdadeiro com o seu cônjuge. Você tem que ser verdadeiro com seus filhos. Você tem que ser verdadeiro com as pessoas. Por quê? Porque a introspecção é um gigante que tem vencido muitas pessoas. Tem muita gente que está vivendo uma vida mentirosa e está achando que está servindo a Deus. Tem uma vida, um relacionamento mentiroso com os filhos. Tem um relacionamento mentiroso com o seu cônjuge. Tem um relacionamento mentiroso consigo mesmo. E um relacionamento mentiroso com Deus. Introspecção. Não se fala verdades, não se relata fatos, não se conversa, não se contradiz para não balançar o relacionamento. Só que o relacionamento já está fadado ao fracasso, porque relacionamentos que não se tem verdade já está falido. É isso que você tem que entender. Quando a Bíblia diz assim: confesse as culpas uns aos outros, a palavra de Deus orienta sobre veracidade, sobre verdade, sobre inteireza. Temos que ser pessoas autênticas e sinceras, porque onde há falsidade, diz o profeta, o ladrão entra, salteia, rouba, mata, destrói. Temos que ser sinceros, temos que ser autênticos. Você quer ficar mostrando o dente para todo mundo? Você tem que ser sincero, você tem que ser autêntico. Você não pode permitir que a culpa, que o seu passado venha tirar de você a autenticidade.
O dia que você perdeu a autenticidade, você perdeu Cristo, porque Ele diz: eu sou a verdade. E se nós não somos verdadeiros, nós não servimos a Cristo. Hoje está abarrotado no meio de cristão, de pessoas de 2 caras, 3 caras, 4 caras, quer comprar outra, eu vendo a sexta. Quer a 7ª cara, a 8ª cara, está em liquidação a 10ª cara. Que isso, irmãos? Jesus disse: eu sou a verdade. Temos que ser verdadeiros. O que você é na igreja, você é lá fora. O que você é na faculdade, jovem, você é na escola, você é no seu trabalho. Onde você estiver, você é, porque você está diante dele, que é o Deus dos viventes. Autenticidade, pessoas verdadeiras, pessoas íntegras, pessoas que não têm pecado oculto, que não têm segredo oculto. Pessoa que não fica maquinando coisas. A Bíblia diz assim, que quando algumas pessoas vão deitar, elas ficam maquinando maliciosamente coisas contra as outras pessoas. Não seja introspecto, meu irmão. Não fique aí como um sepulcro caiado. Por fora, muito bonito, mas por dentro está podre. Não faça isso. Confesse diante de Deus os seus pecados ocultos, as suas transgressões. Diz para Deus no que você está pecando. Fala para Deus os seus desejos. Conta para Deus a concupiscência que existe dentro de você. Se você tem um cônjuge confiável, divida com ele suas dificuldades. Fale com alguém. A Bíblia diz: estando 2 juntos, um ajudará o outro. Porque o diabo gosta de tudo que é escondido, de tudo que é camuflado, de tudo que é oculto. Porque é ali que ele vai trabalhar. Eu quero desafiar você a uma coisa. Diz para mim um erro que você cometeu, um pecado que você cometeu, que você não trabalhou nele sozinho. Que você não ficou segurando ele. Você não confessou, você não pediu ajuda, você não se abriu. Porque você pecou, porque você guardou segredos. Pecados ocultos levam à destruição. Quando você fala, você confessa, você fica livre. E a Bíblia diz assim, que Davi entra numa de introspecção. O filho fica 3 anos junto com o avô materno. E então, Joabe trabalha lá com uma mulher, uma parábola para que o filho volte. Davi manda trazer o filho de volta. E o filho volta. O filho fica 2 anos, no total 5 anos sem ver o pai. 5 anos sem ver o pai por opção do pai. O pai já estava no 3º ano com saudades. O pai já estava no 3º ano perdoado o filho. Mas o pai, por não ter tido atitude correta com o filho, não queria estar na presença do filho. Devolveu a casa, devolveu tudo. E aquilo, dentro de Davi, um homem mais velho, mais experiente, Davi consegue administrar a distância dele com o filho. Só que o filho não consegue administrar. Isso aí já é outra mensagem, né? Coisas que às vezes você não consegue administrar, você consegue, os outros não conseguem. Bom, segundo Samuel capítulo 14, versículo 32. Absalão tenta falar com Joabe, não tem acordo. Ele põe fogo na eira de Joabe. E Joabe vem e fala: menino, o que é isso que você está fazendo? Eu te chamei, você não veio? Foi a única maneira que eu chamei sua atenção. Aqui já se manifestava que o menino já não estava bem, né? 14:32. E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti dizendo: vem cá, para que me envie ao rei a dizer-lhe: para que vim de Jesus? Melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja, eu afasto do rei. Se há ainda em mim alguma culpa, que ele me mate. Mas que a gente vamos acertar a situação, vamos acertar as coisas. Pastora, mas que temperamento imperativo? Era Absalão. Era ele, aqui era ele. Era ele. O menino genioso, o menino imperativo, era ele. Filho de Davi. Versículo 33. Então foi Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto, com uma atitude de um servo, de um submisso ao rei, em terra diante do rei. E ele foi ali procurar o pai, não foi procurar o rei. Só que Davi não tinha mais condições para aquilo. Não conseguia mais entender a dinâmica humana. Você entende a dinâmica humana? Davi foi um homem que entendeu muito sobre o ser humano. Só que ele não tinha mais condições emocionais para a dinâmica humana.
Pessoas que ficam cansadas, decepcionadas e frustradas consigo mesmas, elas não conseguem mais administrar a dinâmica humana. Pessoas que têm os seus corações com pesares, não conseguem administrar dinâmicas humanas, não conseguem mais... Pastora, que negócio é esse de dinâmica humana? Saber o que o outro precisa. Não o que quer, mas o que o outro precisa. Você não precisa fazer o que as pessoas querem. Não, você precisa fazer o que as pessoas precisam. As necessidades das pessoas são responsabilidades minhas. Mas o querer deles, não. O querer das pessoas que você convive não é responsabilidade sua. Só Deus consegue suprir o querer das pessoas. Mas as necessidades das pessoas que são relacionadas a você é responsabilidade sua. Davi não conseguia mais administrar essa dinâmica pessoal. O filho estava com uma necessidade de pai, de colo, de conversa, de diálogo. Meu filho, por que você fez isso? Tá, nada justifica a rebelião de Absalão. Não estou aqui justificando a rebelião de Absalão. Nós estamos falando dos gigantes que Davi perdeu para eles. Ele queria uma conversa com o pai, um diálogo com o pai. Não queria que colocasse tapete por cima, sujeira debaixo do tapete. Não. Ele queria conversar sobre o assunto. Ele queria falar, pai, porque o senhor, não queria dizer rei, queria dizer, pai, o senhor não tomou nenhuma atitude, o senhor não fez nada, então eu fui, fiquei cego, sei lá, matei-me, não me arrependo. Mas eu matei, já fiz, o que o senhor quer fazer comigo? Quer me lançar no exílio novamente? Fala. Quer me colocar num tribunal? Fala. Davi amava o filho, mas havia perdido a dinâmica pessoal. Analise se você perdeu a dinâmica pessoal. Se você não consegue mais interpretar o que as pessoas precisam. Se você não consegue mais entender o que as pessoas precisam. Pessoas que estão perto de você, estão com fome, com sede, estão carentes, estão sofrendo e você não percebeu. Você poderia muito bem facilitar a vida delas, só que você não percebeu. Você não conseguiu entender. Eu serei julgada diante de Deus a critério pessoal e você? Eu e você seremos julgados diante de Deus. Não segundo o que as pessoas desejam. Ah, mas, ó Senhor, eu estou aqui, eu desejava. Não, segundo necessidades. Não amou, não socorreu, não ajudou, não entendeu, não teve misericórdia. É segundo isso. Não segundo o querer, porque se você for atrás do querer e da vontade dos outros, você está perdido. É segundo a necessidade. A necessidade de quem está perto de você. Se você tem condições da parte de Deus, recebeu, para poder saciar, você vai ter que pagar por isso. Filhos a pais, pais a filhos, amigos para amigos, você vai ter que pagar diante de Deus, vai passar pelo julgamento e atribuição sobre a situação. Então você tem que entender o seguinte: Davi perdeu primeiro para o desejo, segundo para a negligência, terceiro para a introspecção. Tipo, silêncio, está tudo bem, não vamos falar no assunto, vamos deixar para lá. Para lá para onde? Existem dois reinos, ou cai no reino de Deus ou cai no reino do diabo. Se eu deixo para lá, no reino de Deus não cabe. Por quê? Porque é negligência, então cai na mão do diabo. Tudo que você deixou para lá vai te encontrar lá na frente. E não vai ser um mosquito não, vai ser um gigante. Você não pode deixar para lá situações, tipo, não estou vendo, tipo, deixa para lá, não. Davi perde para a introspecção. O filho dele chega para ele, dobra o joelho diante dele como rei, e o pai vai e beija o filho. Aquilo selou a rebelião. Não conversou, não dialogou, não falou. 5 anos afastado, e ele só me dá um beijo. Selando o quê? Davi achou, bom, estou selando perdão, estou selando aqui, né? Mas aquilo não foi bastante. O filho precisava de diálogo, de conversa, de falar. 13:39, vai lá comigo. Ele estava com saudade do filho, antes do filho vir. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão. Cadê aquela saudade quando ele estava diante do filho, depois de mais 2 anos? Porque aqui no final de 3 anos diz que ele estava com saudade. Cadê aquele Davi que expressava emoções, que era ótimo com palavras? Cadê? Na hora que ele precisava. Porque já se tinha consolado acerca da morte de Aminon. Capítulo 15, versículo 4. Quando Absalão morre, Davi levanta a voz, chora e fala. Olha o que ele fala aí. Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Meu Deus, um pai que daria a vida pelo filho, não teve condições de abraçá-lo, de conversar, de falar. Davi foi vencido pelo gigante chamado introspecção.
Não, eu falei errado com você, né? 2 Samuel capítulo 15, não, capítulo 15 não. Capítulo 17, vamos ver, deixa eu achar aqui, irmãos. Na verdade é 18:33. Marquei errado, mas achei, né? Tá bom. 18:33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou andando e dizia assim: meu filho Absalão, meu filho, meu filho. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Ele amava esse filho. Só que tarde, palavras tardias. Tá igual aquela canção daquele cantor, né? Flores em vida. Tem gente, quando a pessoa morre, leva aquelas coroas enormes de flor e faz aquele drama e dá aquele escândalo, né? Não é? Faça o que você tem que fazer com as pessoas quando elas estão vivas do seu lado. Depois que morreu. Hã? É ou não é? Estou falando que Davi, não. Estou falando do gigante que venceu ele. Introspecção, sentimento guardado. Ele diz, quando eu guardei no meu coração, meus ossos envelheceram. Tudo que você guarda vai envelhecendo, vai causando dano, vai causando sofrimento. Quero falar sobre o último gigante, 1 Crônicas 21. 1 Crônicas. Mães, deixa eu falar uma coisa para você. Você que seu filho desce antes de acabar a escolinha, eu queria que você conversasse com ele. Porque alguma coisa ele fez para ele descer. Então você conversa, averigua, leva ele lá com a professora, pergunta o que ele fez, faz ele pedir desculpa, ou se for o caso do perdão. Porque se ele desceu antes de acabar o culto, não trata ele normal não, corrige. Vai lá e pergunta, faz ele pedir desculpa para acertar a situação. Desceu 3 agora aí. 1 Crônicas, capítulo 21. Quarto gigante que venceu Davi. Você pode perguntar o seguinte, pastora, o que é que aconteceu com Davi? Se quiser perguntar para ele lá na glória, você pode até perguntar. Eu só sei o que está escrito na Bíblia. Nunca ele teve isso aqui. Mas ele teve. Soberba. Soberba. Deus dá licença para Satanás incitar Davi a numerar o povo. E era proibido fazer contagem daquilo que se tinha. Tipo assim, sabe os crentes que eles são apegados no que tem, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Você não tem nada, nem tua alma é tua. E Satanás incitou Davi a numerar o povo. Joabe sabia que aquilo não ia dar negócio. Davi confessa, Senhor, eu fiz isso, eu estava louco, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu não sei o que aconteceu com Davi, eu não sei o que acontece com alguns crentes, que eles vêm da miséria, do nada, e Deus os abençoa. E quando eles estão por cima da carne seca, eles ficam secos. Eles não conseguem reconhecer que de Deus veio tudo, que a Ele pertence a honra, que a Ele pertence a glória e que Deus é absoluto. Eu não sei como é que alguém acha que... O que você dá valor? Vamos lá. O que você dá valor? Dinheiro, carro, casa, beleza, vaidade. E aí? O que você dá valor? Fala para mim o que você dá valor. Se Deus não é o seu valor máximo, absoluto, se Deus não é tudo que você tem. Davi comete o erro de numerar o povo. Manda-se para ele um recado. Você vai escolher 3 castigos. Peste, fuga do inimigo e guerra. O que você quer? Fome? O que você quer? Ele diz, caiu na mão de Deus. Ah, você contou? Quanto é que você contou? Então tá, já que você quer fazer conta, vou matar 70 mil em 3 dias. Matou 70 mil. 70 mil homens de Israel. Por quê? Soberba. Confiar no que tem. Você tem uma pessoa na sua vida e essa pessoa se chama Jesus Cristo. É a sua herdade, é a sua herança, é o seu valor. É com Ele que você vai partir daqui.
né? Sua casa vai ficar aí, e tudo vai ficar aí, tudo que você tem vai ficar aí, mas Deus é eterno, não se banca naquilo que você possui. Você só tem uma possessão, e essa possessão é Jesus Cristo, porque Deus deu o seu Filho. Jesus é um presente de Deus para mim, é um presente de Deus para você. E a Bíblia diz assim em 1 Crônicas 21, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide numerar Israel, desde Beerseba até Dan, e trazei-me a conta para que eu saiba o número deles. Isso era proibido. É proibido você ficar contando o que você tem e se basear. Eu estou seguro por causa disso, eu estou seguro porque eu tenho uma pensão, eu estou seguro porque eu tenho esse bem. Sua segurança tem um nome. E o Espírito Santo, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Ele não divide a sua segurança com nada. Com nada. Sua segurança tem dono. Você é seguro porque você tem uma rocha. E essa rocha é Jesus Cristo. Você teria condições de dizer agora diante de Deus, se você fosse chamado em dizer: Senhor, a minha segurança não está nos bens, a minha segurança não está na minha saúde, não está na minha beleza, se é o caso, né? É pouco, é raro, mas tem. A minha segurança não está no meu salário, minha aposentadoria. Por que é raro uma pessoa que se banca na beleza? Todo mundo é bonito, todo mundo tem uma beleza particular, só que tem gente que é abduzido. Ele acha que ele é mais bonito que os outros. Você sabia? Tem gente que ele acha que é mais bonito que os outros. Mas todo mundo tem uma beleza particular. Todos nós somos bonitos. Todos nós. Mas tem gente que ele é louco. Ele acha que ele é mais bonito que os outros. O que você precisa entender, que você tem que se respaldar em Cristo, em Deus. E você, se você fosse chamado agora, você teria coragem de dizer: Senhor, minha segurança não está no que eu tenho, na minha força, na habilidade pessoal, na minha família, no meu dinheiro, em nada. Minha segurança tem nome, é Jesus Cristo. Quando eu deito e levanto, é Jesus na minha vida. Quem de nós teríamos condições de dizer isso? Poucos de nós. Davi peca na soberba, na numeração. Jobe diz: não faça isso, não haja de tal maneira. Mas Davi fez, ele insiste. Ele diz assim, Joabe diz para ele assim no versículo de número parte B: por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? A palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Olha aqui as palavras de Davi no versículo de número 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, vencido pela soberba. Porém agora a ser servido de tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Ensoberbecer, se bancar no que possui. Quando você andar a pé, porque você não tem nem dinheiro para pagar o ônibus, e mesmo assim for fiel a Deus e alegre e feliz, nunca mais um carro vai tomar conta do seu coração. Porque tem gente que já andou a pé, mas andou murmurando, reclamando. Hoje o carro é ídolo dele. Quando você andar a pé com criança no colo, e mesmo assim dar glória a Deus e ser grato, um carro nunca vai tomar conta do seu coração. Quando chover e seu armário ficar vazio, porque as bacias estão no chão por causa das goteiras, nunca mais você vai colocar uma casa no seu coração. Nunca mais. Quando você sofrer decepções graves com a sua família, nunca mais sua família vai ficar no seu coração. E mesmo assim for fiel a Deus, os ídolos se quebram, não são retirados. E para quebrar um ídolo é com decepção. Analise os seus ídolos. Analise sua idolatria, se é família, se é carro, se são essas coisas medíocres, essas coisas criadas e formadas. Se você já esteve doente, e mesmo doente você pôde amar a Deus e glorificar, nunca mais a sua saúde vai te deixar mais estabelecido, forte e seguro. Ídolos são quebrados, não são retirados, são quebrados. Tem gente que quer retirar ídolo com cuidadinho, para depois voltar. Ídolos são quebrados no lugar onde ele está. Quebre os ídolos do seu coração, seja eles qual for. Seja eles qual for.
Você já ficou sem dinheiro, meu irmão? Já fez hoje para comer hoje? Fez amanhã para comer amanhã? Então o dinheiro nunca vai ficar no seu coração, porque você conheceu o Deus do maná. Você sabia que amanhã Deus ia dar, Ele ia abençoar. E se você já passou fome também, você não tem medo de passar fome? Já passou fome? Tem gente que nunca passou fome, nunca sabe o que é não ter o que comer, não é mesmo? Então, se você já passou fome, você não tem medo, você não se gaba, olha o que eu posso comer, olha o que eu posso comer. Para você, as comidas mais simples são as melhores que existem. Nós precisamos vencer os 4 gigantes que destruíram Davi. Desejo, Batseba. Negligência, Aminon. Introspecção, Absalom. Soberba, senso de Israel. Davi vence Golias, mas perde para 4 gigantes. Os 4 gigantes dos quais os crentes pelejam e lutam diariamente. Aí eu faço a grande pergunta. O desejo. Você tem sido vencedor ou vencido? Negligência. Vencedor ou vencido? Introspecção. Vencedor ou vencido? Soberba. Vencedor ou vencido? Eu quero que você se coloque de pé. Hoje é noite da vitória. E o Senhor nos chama para vencer gigantes pessoais. Gigantes pessoais que têm dado muitos golpes em muitos crentes. Eu quero que você olhe para mim um momento antes de nós fazermos oração. O desejo, a vontade, o querer imediato, tem predominado acima das ordenanças? Os sentimentos têm sido mais elevados que os seus deveres e suas obrigações? Pastora, mas eu sabia que eu tinha o dever de me silenciar, de respeitar, mas na hora eu senti. A sinceridade, a autenticidade tem falado mais alto do que o seu compromisso alheio? A soberba tem presidido acima da sua confiança e da sua segurança em Deus? Quais são as áreas que esse gigante tem conseguido fazer com que você se torne um vassalo e um servo? Davi comete esses 4 erros na sua vida e é vencido por esses 4 gigantes. Um gigante vencido por 4 gigantes pessoais. Por quê? Porque por Batseba, conforto excessivo. Com Aminon, culpa. Com Absalão, cansaço. Cansado da dinâmica pessoal. E no senso, eu quero fazer, vou fazer. O diabo diz, numera, Davi, numera o povo. Vou fazer, vou numerar, acho que não tem nada aqui, vou fazer. E aí? Quais são as áreas que esses gigantes pessoais têm vencido você? Eu quero que você feche os seus olhos. Pai, nós somos mais que vencedores porque temos chegado até aqui. O Senhor tem nos dado vitórias expressíveis, meu Deus. Mas a Tua palavra diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Nós olhamos para Davi nesta noite, Senhor, e aos nossos olhos parece tudo tão fácil. Tão fácil ao ouvir que Batseba era casada, dizer, essa mulher não é para mim. Tão fácil enxergar o erro de Aminon, dizendo, vou acertar, ou então Absalão, vou corrigir, ou então a numeração não vou fazer. Para nós se torna tão fácil daqui olharmos a distância e julgarmos. Mas o que o Senhor não quer é que nós olhemos para Davi, mas olhemos para nós mesmos. Onde é que temos falhado, meu Deus? Onde é que temos sido vencidos, ao invés de vencedores? Quantos de nós temos sido vencidos pelo desejo? Quantos de nós, no conforto da nossa vida, temos nos aprovado de tal maneira que não temos buscado as nossas falhas nem nossas fraquezas? Quantos de nós, no segundo gigante, que é o da negligência, temos colocado os nossos sentimentos acima dos nossos deveres? Quantos de nós, no terceiro gigante, que é a introspecção, não temos sido verdadeiros, não temos sido autênticos, Pai. E nós temos permitido coação emocional, temos sido coagidos.
Quantos de nós nos asseguramos, somos confiantes porque temos? Oh Deus, tudo que nós temos é Jesus Cristo. Nós não temos mais ninguém, mais nada. O diabo tem causado ilusão na mente do teu povo, meu Deus, fazendo o teu povo angustiar-se quando não tem, ensoberbecer-se quando tem. Oh Deus, nós só temos a Ti, Jesus, somente o Senhor. Tu és a nossa força, a nossa herança. Em nós não há um contentamento mórbido, não. Nós queremos melhorar, nós queremos mudar, nós queremos melhorar como filhos. Queremos mudar, Senhor, queremos transformação. Queremos mais, oh Deus, queremos mais, porque na jornada cristã só existe uma direção a seguir adiante. Se pararmos, retrocedemos, Senhor. Só existe uma direção para mim e para o teu povo: seguir adiante, crescermos, melhorarmos, Pai. Eu quero te agradecer por esses meus irmãos que estão aqui, que puderam ouvir a tua palavra nesta noite e puderam absorver grande parte dela. Ó Espírito de Deus, faça frutificar no coração de cada um. E que esses gigantes pessoais que muitas vezes têm sucumbido o teu povo e colocado-os numa situação de sofredores, numa situação de humilhação, que eles possam ser vencidos, Deus, que o desejo, que a negligência, que a introspecção e a soberba sejam gigantes destruídos pelo poder do teu Espírito em nós, e que possamos, Deus, temer antes de tudo, ao invés de desejar, que possamos cumprir acima de tudo antes da negligência, que não possamos ser praticantes da negligência, que possamos ser autênticos, arrojados e verdadeiros em tudo que tem dentro de nós, para introspecção, não nos matar a nossa força, não matar a nossa identidade, Deus, e que possamos ser humildes ao reconhecermos que o Senhor é o nosso tudo, a nossa força, a nossa alegria de continuarmos, o nosso bálsamo, Senhor. Se existe dentro de nós, Senhor amado, respaldos, se existe dentro de nós, ó Deus, situações que têm dado a esses gigantes força para continuarem, ó Deus, condições para um dia nos vencer, nós queremos combatê-los, e que o teu Espírito, em nome de Jesus, ó Deus, nos levante para que possamos declarar guerras contra esses gigantes pessoais, ó Pai, porque a tua palavra é revelada, é ministrada para que vençamos, a tua palavra é nos dada para que nos tornemos mais do que vencedores. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Eu quero que você coloque sua mão sobre o seu coração e que você diga em nome de Jesus: temor acima do desejo, deveres acima da negligência, verdade acima da introspecção e sinceridade acima de qualquer sentimento, e segurança e humildade acima da soberba, em nome de Jesus. Levante sua mão direita. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito e o amor de Deus, por meio desta palavra, venha dar-te vitória sobre todas as aflições, todas as conquistas destes gigantes dentro de sua alma, seja combatida a partir deste momento, por meio desta palavra, nas mãos do Espírito Santo, e que o Senhor venha reverter suas derrotas em vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém.